Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para fazer a nossa oração da meia-noite e que as bênçãos de Deus, que a presença do Senhor esteja aí na tua casa e que o Senhor venha estar acalentando o teu coração, caso você esteja passando por um momento difícil, e que o Senhor também venha te dar força para enfrentar as adversidades, os momentos difíceis que sempre nos aparecem. Irmãos, gostaria de deixar com você uma meditação e depois estarei orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. A meditação que eu vou deixar agora é sobre os anjos. Nós ouvimos muito, já lemos, já até mesmo nos filmes, nós sempre vimos ou vemos a pessoa do anjo. Eu gostaria de dizer para os irmãos que os anjos, eles têm um papel muito importante. Os anjos, irmãos, são mensageiros celestiais de Deus que trabalham ao nosso favor. Então, a Bíblia diz, irmãos, que os anjos do Senhor, eles prestam serviço a nós por parte de Deus, ou seja, é Deus que dá ordem aos seus anjos para que cuide de nós, para que acampe ao nosso redor. Quando nós lembramos dos anjos, nós devemos lembrar o seguinte: a primeira coisa é que os anjos nos protegem o nosso dia a dia. Lá no livro dos Salmos, capítulo 91, versículo 11 e 13, diz o seguinte: os seus anjos ele dará ordens a seu respeito para te protegerem em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então os anjos do Senhor, ele atua 24 horas todos os dias e todas as horas para nos proteger, como diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, os anjos, eles trazem mensagem de Deus. Quando você pega o livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 28, você vai encontrar o seguinte texto: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada e com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e darás à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, o Deus, teu Deus, lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre. Tá vendo? O anjo do Senhor trazendo uma mensagem para Maria, não só aqui no caso de Maria, mas os anjos apareceram também para Abraão, quando disse que a sua mulher, Sara, daria à luz um filho. Outra coisa também é que os anjos, eles nos observam. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, diz: temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens também. Então os anjos, eles também nos observam. Quarto ponto interessante, o quarto ponto, é que os anjos nos encorajam, né? Ou nos encorajam. Os anjos do Senhor são enviados por Deus para encorajar e tentar nos guiar no caminho que precisamos seguir. Nós vamos encontrar em Atos, capítulo 1, versículo 9, o seguinte versículo: Cristo foi levado às alturas, depois da ressurreição, enquanto os discípulos olhavam
para o céu, para as nuvens, o anjo o encobriu à vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então tá aí os anjos encorajando os discípulos. Quando eles estavam olhando para o céu, o anjo do Senhor veio e falou essas palavras. A quinta situação em relação aos anjos é que os anjos cuidam de nós no momento da morte. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, chegará o momento que nós, cristãos, deixaremos este mundo e nos mudaremos para o nosso lar celestial, ao lado de Deus. E os anjos estarão conosco, cuidando de nós durante essa transição. E quem nos ensina sobre isso é o próprio Jesus, ao contar a parábola do mendigo Lázaro e o rico. Em Lucas 16, Jesus disse dentro desta parábola: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para o seio de Abraão. Então, irmãos, está aqui Abraão, aqui significa Deus, tá? Então nós vimos os papéis que os anjos executam aqui na terra em relação à igreja do Senhor, em relação aos filhos de Deus. Deus, irmãos, nos ama tanto que envia os seus anjos para nos guiar, nos proteger e, se for preciso, nos encorajar nas várias fases das nossas vidas. Embora não possamos ver que os anjos estão ao nosso redor, eles estão sim, irmãos, trabalhando o tempo todo para nos ajudar nesta vida e também na eternidade, até chegar o dia em que todos nós louvaremos juntos ao Senhor. Veja, irmãos, esta visão maravilhosa que o apóstolo João teve sobre este momento. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, e os anciãos cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Irmãos, que esta palavra fique guardada no teu coração e através desse texto você observa o quanto Deus nos ama. Deus não está distante, Deus não está distante. Ele está no céu, mas Ele tem mandado os anjos para que cuide de nós. E Ele também enviou o seu Espírito Santo para que esteja conosco até o final da nossa trajetória aqui na terra. Viu como Deus, Ele nos ama, como Deus te ama? Muitas vezes você pode estar achando que você está abandonada, você não tem ninguém do seu lado. Às vezes você fica triste, mas dizendo eu não valho nada. Mas eu gostaria de dizer para você que você tem valor. Deus cuida de você e Deus está aí do teu lado. Os anjos do Senhor estão do teu lado, mesmo que você não veja. Vamos então orar, vamos falar com o Papai do céu, vamos abrir nossos corações e sentir a presença de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom. Ó Deus, agradecer porque as tuas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, porque até aqui o Senhor
tem nos abençoado, Deus. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem mandado anjos para nos guardar, para nos livrar, ó Deus. Obrigado, Deus, porque nós não estamos, ó Deus, abandonados. Nós não estamos, ó Deus, entregue às traças, mas o Senhor está 24 horas cuidando dos teus filhos, nos sustentando, ó Deus, nos alimentando, ó Pai, e também nos protegendo de todas as hostes infernais. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui e eu posso sentir, ó Deus, a presença dos teus anjos que têm acampado ao redor, não só de mim enquanto eu oro, mas os teus anjos, Deus, está acampado ao lado desses irmãos que estão orando comigo, Pai. Ó Deus, e eu sei que a tua palavra já diz que os anjos do Senhor nos protegerá, o anjo do Senhor acampará ao redor daqueles que o temem e o livra. Obrigado, Deus, pelos anjos que têm cuidado dos teus filhos. Pai querido, e agora, Senhor, eu lhe peço, Deus, pela vida dos irmãos que fizeram os seus pedidos de orações. Abençoe, ó Deus, a missionária Jandira. Tome em tuas mãos a nossa irmã Lardijânia Lima. Abençoa, meu Pai, Andréia Magalhães. Abençoa a nossa irmã Alcineia, Deus, Azeredo. Abençoe Zarete Silva, Pai. Abençoa, Deus querido, a nossa irmã Ilcanur e Avassar. Abençoa, Deus, também o nosso irmão Manuel José. Abençoa, Deus querido, a nossa irmã Zarete Silva. Abençoa a nossa irmã Maria Silva. Abençoa, Deus querido, a nossa irmã Vera Lima. Abençoa, Deus, o canal Renovo da Palavra. Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoe a nossa irmã Isari Silva. Abençoe a nossa irmã, a missionária Eva Iris. Também tome em tuas mãos os nossos irmãos Isaías, Deus. E também abençoe a nossa irmã Nilza Silva. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. E peço ao Senhor, meu Pai, que dê um sono abençoado a cada filho teu. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, fica na paz do Senhor e até a nossa próxima oração em nome de Jesus.